Quase toda empresa gosta de falar sobre o potencial da IA. Poucas gostam de falar com a mesma seriedade sobre o estrago que ela pode causar quando entra em produção sem controle. Risco, ética e alucinação não são temas laterais, nem assunto para resolver depois do Go Live. Eles fazem parte da engenharia da solução desde o início. Por quê? No mundo real, uma IA não precisa dar errado o tempo todo para gerar problema. Basta errar no lugar errado, com convicção suficiente e sem os freios certos. Uma armadilha comum é tratar ética como uma camada abstrata, quase decorativa, enquanto o projeto avança guiado só por prazo, entusiasmo e pressão por resultado. Na prática, ética em IA é um conjunto de perguntas muito concretas. Estamos usando dados permitidos? Existe risco de discriminar grupos por causa de histórico enviesado? O usuário sabe que está interagindo com uma IA? Há transparência sobre como os dados dele serão usados? Existe impacto social relevante que a empresa está convenientemente fingindo que não vê? É preciso sair do discurso genérico e defender checklist, comitê ativo e poder real de veto. Isso é importante porque a ética só funciona quando entra no fluxo de decisão e não quando aparece como apresentação institucional. Em outras palavras, maturidade não é ter um slide sobre responsabilidade, é ter mecanismo para impedir que uma solução irresponsável entre no ar. Muita empresa ainda subestima o fato que modelos generativos podem soar extremamente convincentes mesmo quando estão errados. E isso muda completamente o padrão de risco. Antes, o sistema tradicional falhava mais duro, quebrava, travava, não respondia. A IA generativa muitas vezes falha de forma mais perigosa. Responde bonito, com segurança, mas inventa fatos, mistura referências ou entrega algo juridicamente ou operacionalmente incorreto. É por isso que gestão de alucinação deve ser feita com avaliadores automáticos, verificações de veracidade e controles proporcionais ao risco. Não basta medir fluidez da resposta. É preciso medir se ela está certa, se pode ser rastreada, se usa fonte confiável e se o erro, naquele contexto, é tolerável ou inaceitável. Em processos internos de baixo impacto, talvez a empresa aceite certo nível de imprecisão com revisão humana. Mas, em atendimento externo, contrato, crédito, saúde, fraude ou qualquer decisão sensível, a alucinação deixa de ser curiosidade técnica e vira passivo reputacional, regulatório e financeiro. A tese aqui é simples e poderosa. Quanto mais convincente a IA aparece, mais rigor você precisa ter para verificar o que ela está dizendo. Uma visão de risco de ampliada vê o problema não só como viés ou resposta errada. O problema também está em privacidade, segurança cibernética, propriedade intelectual e capacidade da organização de reagir quando algo estranho acontece. Alguns princípios práticos: privacidade por padrão, proteção contra ataques que tentam manipular o modelo ou extrair segredos, cuidado com o uso de conteúdo de terceiros e comunicação clara ao usuário. Mas talvez o elemento mais subestimado seja a cultura de relato, porque nenhuma governança funciona se as pessoas tiverem medo de dizer que a IA se comportou de forma estranha. Se o time percebe erro, risco, comportamento enviesado ou falha de segurança, mas entende que levantar isso vai gerar punição ou desgaste político, o sistema apodrece em silêncio. É por isso que é importante um ambiente em que funcionários possam apontar falhas sem medo. No fim, risco em IA não é só questão de arquitetura, é também questão de cultura organizacional. A empresa que sobrevive melhor não é a que promete perfeição. É a que detecta rápido, reage rápido e aprende rápido quando a tecnologia sai do comportamento esperado. Em suma, risco, ética e alucinação não são freios à inovação. São as condições para que a inovação não se transforme em incidente, crise ou destruição de confiança. Isso exige dados classificados, avaliações completas, monitoramento ativo, explicabilidade quando necessária, rollback testado, comunicação ao usuário, donos claros e aprovação formal com trilha de evidência. Então a provocação final é esta. Na sua empresa, a IA já está sendo tratada como uma capacidade poderosa que precisa de freios reais ou ainda como uma novidade sofisticada que vocês esperam controlar depois? Porque, no fim, o risco mais perigoso não é a IA errar, é a empresa errar ao imaginar que poderia escalar sem governar.